bom dia. Bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre um ícone da música popular brasileira. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido como Tom. Maestro, pianista, compositor. Um artista completo. Ele nos deixou há 20 anos, mas seu jeito de cantar o amor continua encantando as meninas que passam a caminho do mar. É verdade, Ike. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do Tom? Agora, o Café Musical está começando. Carioca, Tom Jobim declarava seu amor pela cidade em muitas das suas composições. Vamos dar um passeio por lugares que contam um pouco da vida do músico. Rio, seu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Foi com estes versos que Tom Jobim cantou e encantou a cidade maravilhosa. Em homenagem ao músico, no fim dos anos 90, o Galeão foi batizado de Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Amante da natureza, era no Jardim Botânico que o cantor ia buscar inspiração para compor. E não à toa, o lugar foi escolhido para receber um teatro e um acervo que levam o nome do intérprete. No espaço Tom Jobim, fotografias, cartas e objetos pessoais renovam a presença do artista a cada novo visitante. Quando se pensou em construir assim, o espaço, o acervo, né, foi pensado justamente aqui, onde ele realmente frequentou, onde ele realmente gostava de ficar e, digamos que era apaixonado por esse lugar, né? Não tem quem realmente não se apaixone, né? E como não falar de Ipanema, onde o maestro viveu a maior parte da vida? Berço da bossa nova e famoso pela praia, o bairro carrega muitas lembranças do compositor. Uma delas fica a poucas ruas do calçadão, o Bar Garota de Ipanema. Foi sentado aqui, há mais de 50 anos, que Tom Jobim, na companhia de Vinícius de Moraes, compôs o sucesso Garota de Ipanema. O músico viu a menina que passava a caminho do mar enquanto fazia uma das coisas que mais gostava: brindar a vida. Quando ele chegava aqui, chegava eles, né? Daqui a pouco estava cheio, que o pessoal passando para a praia. E quem tá ali, ó? Olha aí o Vinícius, olha aí o Tom Jobim. Vamos lá tirar uma foto com ele, vamos? Adonias trabalha no bar há 39 anos. O garçom ainda lembra do tempo em que Tom distribuía autógrafos em guardanapos para os que frequentavam o local. O pessoal passava assim, ó, pode cantar para mim aí? Assim, posso cantar para você, mas vai pagar o show para mim? Eu pago até 10. Quer que você cante a música? Só cantava para ele cantava na mesma hora. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa, o doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado, o sol de Ipanema. 20 anos após a morte, em cada canto da cidade, seja na vida boêmia ou nas obras batizadas com o nome de Tom Jobim, a alma do poeta ainda canta. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar. Ele é o primeiro neto de Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Nasceu em 1973, mesmo ano de Matita Perê, célebre álbum do Maestro Soberano. Como integrante da família Jobim, a música acompanhou sua vida desde pequeno. A paixão pelo piano, principalmente. Vamos receber hoje aqui no Café Musical Daniel Jobim. Tom, ele falou numa entrevista que foram os tios que despertaram o interesse dele pela música, que um deles até tocava bar no violão. E eu queria saber com você de que forma que ele passou essa paixão da música para você. Ele falava, porque na família dele realmente os tios tocavam, mas era uma coisa mais assim, festeira familiar, mais amadora, ninguém era profissional. Ele foi o primeiro a realmente estudar a música e aí comigo foi diferente, porque ele já era profissional, meu pai também já era, tocava violão, mas o mesmo ambiente de cantar em casa, assim, as canções que ele tinha, em shows em todos os lugares aqui, quando eu podia viajar também eu ia junto. E eu ia sempre, sozinho ele me levava, eu ficava sentado ali do lado do palco, ele fazendo show. Teve um dia que ele me chamou assim para ir no palco, virou para trás assim, aí eu fui até o centro do palco, mas aquela luz, eu vi aquela luz no canecão, assim, muito forte na vista, que ofuscou as pessoas. Eu me lembro
essa visão do centro, assim, aí eu já corri de volta para trás, fui só até o centro e saí. Mas foi a primeira vez que eu subi no palco, foi com os dois ali também. Tinha sarau, tinha concerto na casa de vocês? Como é que era? Não era muito pro sarau não, quer dizer, quando ele tinha ensaios, ele fazia à noite e tal, mas geralmente era um ensaio dele próprio, que começava muito cedo, 6 da manhã, 5, eu estudo mesmo, que ele estudava clássicos e eu já acordava no sítio ouvindo aquela música desde cedo. Esse som já vinha na minha cabeça, assim, quando eu ia acordar já entrava pelos sonhos. Como é que ele era como avô? Ele era... Pô, não tenho palavras, era um ótimo avô, maravilhoso, cuidadoso, tudo. Me levava para os lugares, os ensaios. Quando eu não ia, ele reclamava, porque falava, nossa, não vai no ensaio? Uma vez eu fui com ele, acho que no Parque da Cidade. Aí ele ensinou que ele gostava de abraçar as árvores, aí levou o netinho para abraçar as árvores, eu aprendi a ficar abraçando as árvores. Continuar com a obra do seu avô, tocando ela, levando ela para o mundo, você acha que isso é uma missão sua? No caso, sim, é uma missão, sim, porque até ele mesmo falou isso depois de um show, já tipo assim, ele brincou assim com a banda, com o Paulo Braga, com o pessoal que estava em volta, falou, quando eu for fazer aquela longa viagem, vocês continuem tocando a minha música. E é a mesma coisa, eu realmente sinto que tem que fazer o show e a música como ele cantava também. Cada um que grava de um jeito vai mudar uma coisinha, depois você nunca sabe como era a música. Então, tento tocá-las da forma que eu aprendi mesmo. Qual é a última lembrança que você tem do seu avô? A última lembrança... A gente trabalhou muito no último ano da vida dele, gravou o Antônio Brasileiro, que é o último disco dele. E depois, assim, a última vez que a gente se encontrou foi... foi ótimo, a gente escutou várias vezes, o disco estava pronto, ele estava feliz, botou alto lá, a gente ouviu o disco várias vezes e... falou umas coisas assim, de família, ele pediu para eu sentar do lado dele e para eu levantar assim o braço, aí ele botou o braço dele do lado e ficou olhando, nossa... é idêntico, é igual, como pode? Ele ficava olhando e tal, e depois só um último check-out. A melodia sofisticada do Tom conquistou o Brasil e atravessou fronteiras. Lá fora fez novas parcerias e teve suas músicas gravadas por grandes nomes da música internacional, como Frank Sinatra. Maior expoente de todos os tempos da música brasileira. É assim que a maioria das biografias define Tom Jobim. A parceria com Vinícius de Moraes rendeu a primeira aparição internacional da Bossa Nova. Em 59, com o sucesso do filme Orfeu Negro, a música Felicidade era a trilha do filme, e o filme foi um sucesso mundial, ganhou o Oscar, ganhou o Festival de Cannes, então a música do Tom está chegando aos ouvidos de outros intérpretes ou de outros músicos. Mas essa música vai se tornar popular e vai ganhar o mundo, podemos dizer assim, a partir dos discos de João Gilberto. Então os músicos começam a regravar esse repertório. Stan Getz é um deles, né? Desafinado, samba de uma nota só. 21 de novembro de 1962. Eu, Antônio Carlos Jobim, embarquei contra minha vontade para Nova York. E lá se foi o velho Boeing 707, comigo dentro, muito a contragosto. Era a primeira vez que saía do Brasil. Superando o medo de avião, Tom Jobim embarcou para o primeiro show internacional da Bossa Nova. Quando meu pai foi em 62 para o concerto do Carnegie Hall, que ele no princípio não queria ir, ficou porque ele achava que ia ser desorganizado, e foi desorganizado, mas foi bom ter o concerto, porque isso mostrou mais a música brasileira lá. Agora, o momento definitivo foi com o álbum Get Gilberto, lançado no início de 64, com João Gilberto, violão, vocal, Astrude Gilberto, a mulher dele, Tom no piano, enfim, o Stan Getz no sax. Esse álbum, Get Gilberto, marca definitivamente o processo de internacionalização da Bossa Nova. É quando aquela sonoridade, que para o mundo era uma novidade, aí se torna realmente um repertório popular. Mas o momento de maior consagração de Tom Jobim foi a gravação de um álbum com Frank Sinatra, o mais famoso artista americano da época.
Sinatra, quando convida o Tom para gravar em 67, Tom já é uma referência entre os compositores. Sinatra até então nunca tinha dedicado um álbum inteiro a compositores não americanos. Então ele vai fazer isso exatamente com o compositor brasileiro, exatamente com o Tom Jobim. Esse álbum teve uma repercussão, foi um álbum indicado ao Grammy. Ele concorreu na categoria álbum do ano, perdeu para Sgt. Pepper dos Beatles. E aí ele brincava dizendo que os Beatles eram 4 e que já tinham nascido em inglês, quer dizer, eles não tinham essa dificuldade de ter que ficar tentando botar as letras em inglês. E o próprio Sinatra gostou tanto que convidou o Tom para gravar um segundo disco. Depois desse grande momento de prestígio internacional, Tom Jobim perdeu um de seus maiores parceiros. Quer dizer, após a morte do Vinícius em 1980, Tom resolveu criar uma banda para acompanhá-lo, tal da Banda Nova, a Banda Nova que ele formou, e ele resolveu então fazer excursões pelo mundo. É quando o Tom cai na estrada e começa a se projetar mais como intérprete, não apenas como compositor. Em 94, o Brasil perdeu Tom Jobim, mas a sua herança permanece na música. Mas não é também verdade que a Bossa Nova acabou, ela permanece. A cada momento alguém está ouvindo um disco desse de Bossa Nova, a cada momento alguém está tocando no violão uma Bossa Nova. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado del sol. A mulher tem papel de destaque nas composições de Tom Jobim. A música Lígia foi feita para uma em especial e é a própria musa que relembra agora as memórias dessa história de amor. Mas você se sentia atraída por ele? Ué, mas é óbvio, ele era lindíssimo. Lígia, Lígia. Era 1968 e uma tarde chuvosa e fria, eu saí do colégio e fui para o Bar Veloso. E lá dentro estavam 2 cidadãos. O Tom Jobim, que já era evidentemente o Tom Jobim, já era famoso e lindo. E acompanhado de um fotógrafo que eu também conhecia. O Tom acaba na nossa mesa, conversa vai, conversa vem. Eu aí digo a ele, coincidência, eu sou professora de sua filha, Beth. Acabei de dar aula para ela e vim para cá. Ele teve um ataque de riso total e disse, é a primeira vez na minha vida que paquera vira reunião de pais e mestres. Dali nós saímos juntos. Ele nos levou a minha, Cecília, minha amiga, para conhecer a Clarice Lispector. Na mesma noite eu conheço Tom Jobim e a Clarice. Logo em seguida me casei com meu primeiro marido, Fernando Amaral. Era um cineasta, de modo que o meio artístico era o mesmo e nós acabamos ficando muito amigos, o Tom e eu frequentava a casa e tal. Vida que segue. Anos depois eu me separo do Fernando Amaral e começo a namorar o Fernando Sabino, escritor. E uma bela noite o Tom liga para minha casa, perguntando para o Fernando Sabino. Ele não entendeu nada porque ligou para uma casa que disseram o número. E quando eu atendi, eu perguntei, mas quem quer falar? É o Tom Jobim. Ele falou, Tom, sou eu, Lígia. Ah, porque me disseram que o Fernando está aí. Eu disse, não, está de fato. A partir daí, obviamente, o Fernando ficou muito danado da vida. Disse, o que esse Tom Jobim está querendo com você? Qual é a dele? No dia seguinte, o Tom telefona diretamente para o Fernando Sabino e pergunta, como é mesmo o telefone da Lígia? Aí Fernando faz a grande bobagem, que é dar um telefone errado, avisar, acabei de dar esse telefone, dizendo que era da Lígia. Desse equívoco, nasce uma música deslumbrante. Bom, a letra é essa. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou em Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. O seu nome não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Lígia, Lígia. Eu nunca quis tê-lo ao meu lado num fim de semana. Um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. É, Lígia, Lígia.
Você se aproxima de mim com esses modos estranhos e eu digo que sim. Mas teus olhos castanhos me metem mais medo que um dia de sol. É Lígia, Lígia. A partir daí, evidente, Fernando de um lado enlouquecido e o Tom, por sua vez, também foi muito legal, porque enquanto eu estive casado com o Fernando Sabino, ele disse, não, essa música eu fiz para minha prima, minha vizinha. Quando estávamos na casa da Clarice, ele na verdade foi para dar uma entrevista para Clarice. Mas eu me lembro só disso, havia uma mesinha baixa na frente do sofá, com um bloco de papel jornal, assim. E ele ali pegou aquele papel e fez esse poema. Teus olhos verdes são maiores que o mar. Se um dia eu fosse tão forte quanto você, eu te desprezaria e viveria no espaço. Ou talvez então eu te amasse. Ai, que saudades me dá da vida que eu nunca tive. Antônio Carlos Jobim. Projeto Comunicar, o primeiro passo para o seu futuro. E o nosso café musical tem a honra de receber aqui para bater um papo sobre Tom Jobim, o pesquisador musical, professor da PUC-Rio e curador da exposição 100 anos de Vinícius de Moraes, Miguel Josh. E aí, tudo bom, Miguel? Tudo ótimo, prazer estar participando aqui com vocês. Miguel, começa falando pra gente sobre a relação Tom e Vinícius. O Vinícius foi o parceiro mais célebre, né, para o grande público do Tom Jobim. Como é que nasceu essa relação? Tom já circulava na cidade do Rio de Janeiro, era um pianista, um arranjador, maestro, tinha estudado com nomes importantes da música da época, professores de música importantes da época. E a primeira vez que eles se cruzaram foi num lugar chamado Clube da Chave, num lugar em Copacabana que, como o nome dizia, apenas algumas personalidades, celebridades tinham a chave para entrar naquele lugar. Era um clube do uísque também, cada um tinha sua garrafa, podia levar um ou dois amigos. O Tom, volta e meia, estava tocando piano lá. O Vinícius, naquela época, escrevia muito sobre a necessidade da música brasileira se renovar, era algo que na década de 50 ele tinha publicado muitas crônicas em jornais, e ele buscava alguém novo para uma parceria, porque ele imaginava que era necessário esse processo de renovação na música brasileira. E tem um aspecto curioso da obra do Tom, e, enfim, dele com Vinícius, ou do Tom com outros parceiros, é o caráter popular, não no sentido popularesco, mas popular no sentido de atingir uma massa absurda, tanto nacional quanto internacional, né? Até a própria Garota de Ipanema é uma das músicas mais tocadas e regravadas da história da humanidade. Garota de Ipanema é um fenômeno, né? Assim, Garota de Ipanema, uma música que foi gravada pelo Frank Sinatra, né? Um crooner na época, uma popularidade mundial inacreditável. Eu acho que tem uma coisa fundamental aí, assim, a bossa nova às vezes ficou condicionada com uma ideia de que é uma música muito representativa do universo só da elite carioca. Como a bossa nova fala muito sobre esse lugar da Zona Sul, hoje em dia às vezes a gente tem uma impressão de que ela teria sido um fenômeno mais elitizado, assim. E aí é importante a gente não perder de vista que a bossa nova no rádio tocou no Brasil inteiro, que jovens espalhados pelo Brasil inteiro, em cidades do interior como Santo Amaro da Purificação, no caso do Caetano Veloso, Irará, no caso do Tom Zé, Ituaçu, no caso do Gilberto Gil. Essas pessoas ouviram aquelas canções no rádio naquele período e ela foi fundamental para que muitos deles assumissem o lugar de compositor popular. É ao ouvir Chega de Saudade na rádio que o Gil larga a sanfona e resolve tocar violão, que o Caetano desiste de fazer cinema e resolve virar um compositor popular, que o Tom Zé deixa a música erudita de lado, que ele era um grande estudioso, já professor na Universidade Federal da Bahia,
e resolve se tornar um cancionista popular também. Então a bossa nova também ela tá no particular e no universal. Ao mesmo tempo que ela mexeu com esses meninos no interior da Bahia, ela mexia com um cara como Frank Sinatra, que estava lá escutando. A força da bossa nova é realmente impressionante. Ela não é uma música circunscrita só no universo de uma elite carioca, assim. Isso é uma falsa impressão que hoje em dia, com o passar dos anos, acabou às vezes se estabelecendo, e ela é uma noção, acho que, muito perigosa. Em uma palavra ou em uma sentença curta? Pedir isso para o pesquisador e professor é o desafio. um desafio lançado pelo Café Musical. Tom Jobim é? Tom Jobim é o maestro soberano. E a bossa nova é? A bossa nova é uma grande virada. É uma grande virada que inaugura um movimento muito importante na cultura brasileira, de uma produção que vai manter uma identidade ligada ao que é o país e ao mesmo tempo vai conseguir se comunicar com o que é global, com o que é universal, assim. Importante. Mesmo você não sendo muito afiado em sentenças curtas, o papo foi ótimo, Miguel, muito obrigado. Um prazer enorme. Os companheiros musicais de Tom não eram apenas colegas de trabalho. Marcadas pela amizade e pela admiração, as parcerias acompanharam ele ao longo de toda a sua vida. Lembra que tempo feliz, que saudade, Ipanema era só feliz. Os parceiros foram, é claro, muito importantes para ele, né? Ele começou... os maiores parceiros, assim, né? Teve o Newton Mendonça, que era um amigo dele de Ipanema, de cedo, assim, que fez Desafinado, Nota Só, Meditação. Eu desconfio, nosso caso tá na hora de acabar. Lélio Gonçalves, o pior cantor da noite carioca. Sabe que isso pode até virar música? Um samba que pareça uma defesa dos desafinados. Mas bem que podia ter umas armadilhas, hein? Pra atrapalhar os afinados a cantar. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Mas ele encontrando o Vinícius, ocorre o milagre da confecção, da sistematização e da consolidação da bossa nova. Parceria, como foi de fato, em que Antônio Carlos Jobim escreveria a música e Vinícius de Moraes escreveria as letras. É uma parceria integral, mas sobretudo sedimentada por um dado extramusical: a amizade. Sabe o que eu tava lembrando, Tomzinho? De quando a gente se conheceu. Ah, a maior gafe que eu vi. Você se lembra? Eu cheguei lá no Vilarinho procurando um músico pra fazer a peça, o Orfeu da Conceição. Qual era a música que você tava tocando mesmo? Outra vez. Ah, isso. Eu lembro que eu tava contando pra você a história da minha vida, você lá todo sisudo, não sei o quê. Quando eu terminei, você chegou, aí perguntou: não vai rolar um dinheiro nesse negócio, não? Pô. Aluguel, meu poeta. Eu sei. Mas é isso, né? O Veloso sempre traz boas recordações, é maravilhoso. Essa dose de uísque aqui só... Olha, tá vendo aqui a menina, nossa moça. Ela tá voltando do colégio. Vou te contar uma coisa aqui. Eu descobri que ela passa aqui pra comprar cigarro pra mãe. Aí daqui a pouco ela volta, coloca o biquíni e vai, ó, caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Desde a última operação cirúrgica que Vinícius de Moraes sofreu, ele não estava muito bem. Mas a morte dele na manhã de hoje pegou todos os amigos de surpresa. A morte de um amigo, assim, talvez o maior amigo, né? O maior parceiro, é sempre dolorosa, né? Porque a pessoa fica um pouco sozinha no mundo depois, né? O Jobim sempre foi uma pessoa muito gregária, muito ligada aos amigos. E é claro que a família dele, né? Ele evidentemente abrigou seu núcleo familiar na Banda Nova. Eu, filho dele, tinha minha irmã, tinha a mulher dele cantando, depois Simone Caymmi, que era a mulher do Danilo, a Paula Morelenbaum,
Depois o Jaquinho entrou também para a banda, então a Paula e o Jaquinho eram um casal. E assim foi. E tocamos muito pelo mundo afora. A harmonia de Tom Jobim e a batida do funk. Será que combina? Olha, um jovem DJ, fã das músicas do Tom e do batidão carioca, resolveu misturar os dois ritmos que são a cara do Rio. Vamos ver como ficou? Tom Jobim é o artista que eu mais amo e admiro, assim, no Brasil e no mundo, atemporal. O DJ João Brasil conheceu as harmonias de Tom em uma faculdade de música nos Estados Unidos. Comecei a tocar, comecei a descobrir música, e na faculdade de música eu comecei a tocar piano, começar a estudar as harmonias do Jobim, ver a genialidade do Jobim, e aí foi paixão absurda, assim. Eu falei, cara, esse cara é um absurdo, não tem nada maior que esse cara, não. 20 anos da morte de Tom Jobim. Tempo suficiente para se conhecer o músico e de misturar o tom da bossa nova com o tom do funk. Funk é um ritmo que eu cresci ouvindo em tudo que é festa, então eu falei, cara, por que não, né? Sou eu, me representa. Eu vi vários funkeiros, pô, maneirão, ficou maneirão com esse piano, não sei o quê. E pessoas que gostam do Jobim também perdendo um pouco do preconceito de falar, cara, pô, até que esse funk até que ficou legal, sabe? João gravou o CD digital Tom Jobim Loves Baile Funk. Através dele, as batidas de Tom ganham novos ares e novos fãs. Sempre rola o estranhamento. Tem pessoas que te odeiam, tem pessoas que te amam. Se descobriu, pra mim já tá maravilhoso, assim, que aí se a pessoa gostar um pouquinho, vai pesquisar e vai atrás, assim, né? O Café Musical termina aqui. Você fica agora com imagens de Ipanema, uma das paisagens que inspirou Tom Jobim. E um pouco mais da música do DJ João Brasil. Um bom dia e até a próxima. Até lá!